Damos então início ao segundo dia do nosso seminário, Medicina e Espiritualidade, que este ano o tema central é Pensamento, Consciência e Espiritualidade. E continuamos com o Dr. Décio, que já ainda se recordam dele de ontem, médico cirurgião e vice-presidente da AMA Internacional. Convidamos então ao palco Dr. Décio Iandoli para nos presentear com o tema Neurofisiologia da Mediunidade. Obrigada. Muito bom dia. Ainda bem que teve o horário, né, novo, todo mundo ganhou 1 hora, dormiu 1 hora a mais, porque para enfrentar esse tema aqui tem que estar bem alerta, né? Antes de começar, eu queria convidá-los todos para o nosso MEDNESP. O MEDNESP é o maior congresso de saúde e espiritualidade do planeta. Ele tem reunido, em média, 3.000 pessoas. Ele ocorre em todos os anos ímpares, em São Paulo. Ele foi iniciado pela Associação Médica Espírita de São Paulo, que foi a primeira associação médica espírita implantada no planeta, que foi fundada em 1968. Né? Então nós estamos comemorando esse ano 50 anos da AMA São Paulo, e vai ser o ano que vem no Piauí, em Teresina. Né? Então a gente está convidando, o tema central é a evolução da espiritualidade nos cuidados de saúde. A gente vai deixar ali alguns folders e o cartaz, né? Tem um site para você entrar, para você ver os pacotes. Já aproveita para fazer um turismo lá no Brasil. Se você não conhece o Piauí, vai conhecer. Tem uns lugares muito bonitos lá, uns sítios arqueológicos, né? É uma cidade que cresceu demais, está bem bonita. Então estão todos convidados, espero vê-los lá, né, no Piauí o ano que vem, tá bom? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho da mediunidade, da neurofisiologia da mediunidade, e a gente ainda tem a mediunidade como algo pouco discutido e não aceito pela academia. Nós estamos começando agora com alguns trabalhos mais sérios, falando sobre a mediunidade, ou tendo uma visão da mediunidade dentro de um aspecto mais acadêmico, e a importância do aspecto neurofisiológico, né, para a gente falar sobre a mediunidade. Então, até bem pouco tempo atrás, os médiuns eram considerados desequilibrados mentais. E quando o DSM-4 resolveu chamar a atenção dos psiquiatras de que poderiam haver alguns relatos de visão de pessoas mortas e que isso não era alucinação e não era passível de tratamento, o DSM-4 fez isso por quê? Porque muitos médiums, que eram pessoas saudáveis, psiquicamente saudáveis, estavam sendo tratados ou estavam recebendo medicação como alucinação. E, na verdade, não é alucinação. Alguns colegas, mesmo entre os médicos espíritas, interpretaram esse DSM-4 como sendo a admissão pela academia da existência da mediunidade. Não é isso. Ainda não é. Nós temos muita esperança de que isso vai acontecer em breve. Mas a admissão de que nem todas as pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos são pessoas com problemas mentais. A tese de doutorado do doutor Alexander Moreira, ela mostrou que os médiuns espíritas, porque mediunidade não tem a ver com o espiritismo, mediunidade é uma característica física, mas que os médiuns espíritas da cidade de São Paulo, ele fez um estudo desses médiuns espíritas e comparou, os índices de saúde mental dessas pessoas, e ele concluiu que os médiuns espíritas têm melhor saúde mental que a média geral da população. Então, eu acho que eu sempre penso um pouquinho que aqueles 10 minutos de loucura que você tem na mesa mediúnica compensa o resto, né? Você acaba se equilibrando no final. Então, na verdade, nós temos hoje esse direcionamento da ciência para um entendimento do que é o processo mediúnico. André Luiz, ele chama a atenção que um bom começo para o estudo da mediunidade é o estudo da hipnose.
E muitos pesquisadores interessados nessa área começaram fazendo esse estudo. Mas existe uma diferença muito importante entre o quadro de hipnose, o quadro de meditação, que seriam duas situações de estado alterado de consciência, com a mediunidade. A diferença básica é que, tanto na meditação quanto na hipnose, existe uma baixa, uma queda importante da atividade cerebral. E na mediunidade, existe um aumento da atividade cerebral. Então, apesar de você, observando o transe mediúnico, o transe hipnótico e o relaxamento através da meditação, você pode observar algumas semelhanças, não é? Através dos sinais observados. Existe uma diferença muito importante que tem sido agora observada nos estudos científicos. Tá? Então, o que a gente tem hoje, mais do que qualquer outra situação, é o seguinte: o Espiritismo é a área de conhecimento que tem mais subsídio para o entendimento da mediunidade. Né? Independente de você ter, dentro do aspecto religioso, as suas crenças específicas, não há dúvidas de que dentro do Espiritismo nós temos mais informações a respeito desse estado e nós temos utilizado essas informações. Ontem eu falei a respeito daquele artigo que nós escrevemos sobre a glândula pineal, né? E outros artigos que estão sendo feitos e escritos mostrando como as informações técnicas contidas notadamente no trabalho de André Luiz, essas informações antecipam conhecimentos da neurofisiologia de hoje. Então, nós passamos a usar como referência esses estudos para a gente poder trazer o desenvolvimento de metodologias de pesquisa que possam comprovar ou negar essas afirmações. Tá bom? Eu costumo dizer, eu já li alguns artigos falando assim, o erro de André Luiz, ou os erros de André Luiz. Eu tenho muita pena de quem escreveu esses artigos, porque se arrepende no final. Né? Os erros de André Luiz do passado, hoje, são os acertos. Por exemplo, chamavam de erro de André Luiz falar que o controle da célula estava no citoplasma, quando, na verdade, todo mundo sabia que estava no núcleo. E a ciência provou que o controle da célula está no citoplasma. O mais novo é assim, o André Luiz fala que o elétron é divisível, e todo mundo fala, obviamente que não é, todos sabem que não é. E não sei não. Se tiver que apostar, eu aposto no André Luiz. Não é porque ele tem acertado todas as informações que ele trouxe há mais de meio século. Né? Então a gente usa muito essa base. E o que a gente vai trazer aqui para vocês é uma hipótese científica de como funciona, né, o cérebro durante o transe mediúnico. Antes, a gente conceitua a mediunidade, e esse conceito é o que está no livro dos médiuns, né? A faculdade inerente a todos os seres. Veja, todos os seres. Ele nem fala seres humanos, ele fala todos os seres. Tá? Então, os animais também têm mediunidade, certo? Dentro do estado de consciência e desenvolvimento específico deles, né? É a faculdade inerente a todos os seres que lhes dá a capacidade de perceber, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, existem alguns confrades também que dizem que nem todos são médiums. Né? Todos somos médiums. Todo mundo que tem um cérebro é médium. Certo? Agora, o grau, a especificidade da mediunidade é própria e específica de cada um. Se você nunca viu nenhum espírito, nunca ouviu nenhum espírito, então você não é médium? Tá? Você nunca teve uma inspiração, você nunca teve uma intuição, você nunca teve um sonho premonitório, então você é médium também. Certo? Muito bem. Para nós médicos é muito importante estabelecer um critério diagnóstico. Apesar da mediunidade ser uma função fisiológica, como toda função fisiológica, ela é passível de degeneração, de adoecimento. Então, a respiração é fisiológica, mas se eu tiver doenças do aparelho respiratório,
eu vou ter que diagnosticar essas doenças. O mesmo vale para todas as funções fisiológicas do nosso corpo. E a mediunidade não é uma exceção. Portanto, eu tenho que ter, né, a capacidade de fazer o diagnóstico do que é fisiológico e do que é patológico. Como a medicina não aceita ainda a mediunidade, então a gente está caminhando assim muito inicialmente ainda para conseguir fazer isso. A nossa ideia inicial era criar um critério de diagnóstico de mediunidade. Apesar de o Departamento de Psiquiatria da Associação Médica do Brasil já conseguir estabelecer critérios muito sólidos sobre a diferença entre uma alucinação e uma visão mediúnica, e eles têm colocado isso nos congressos de maneira muito consistente, muitas vezes nós ficamos em dúvida com relação ao que está acontecendo, né? Eu lembro que eu recebi, há uns 2 anos atrás, eu estava lá no consultório e entrou um senhor para fazer a consulta, e eu comecei a conversar com ele, e em 10 minutos eu percebi que não era ele, que ele estava em transe mediúnico, e que eu estava conversando com o espírito. E eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? Eu falei, nossa, esse veio encaminhado direto, né, do nosso lar, né? Aí eu comecei a conversar com o espírito. Aí eu fiz a consulta com o espírito foi embora, e aí o paciente acordou e ficou surpreso que ele estava ali. Ele não sabia que ele estava lá, ele estava inconsciente. E aí eu conversei com o paciente, orientei ele para procurar uma orientação, e ele era espírita, o paciente, foi fácil, né? Eu encaminhei ele para o centro onde eu frequento, e hoje ele trabalha na mesa mediúnica, né? Então ele foi encaminhado diretamente pelos espíritos. Eu agradeci muito, né, a espiritualidade pela confiança. Mas de qualquer maneira nós ainda precisamos identificar em algumas pessoas se o que está acontecendo com ela é uma doença mental, uma doença psiquiátrica, se é uma obsessão ou se é mediunidade. Então, todos os nossos diagnósticos são feitos através de sinais e sintomas. Os sintomas, a gente foi fazer uma pesquisa, o Chico ele elencou aqui esses 5 sintomas: irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, e aqui a gente já tem alguns indícios disso ser uma ectoplasmia, ou seja, são doenças da produção de ectoplasma, são passíveis, mais frequentes em médiums de efeitos físicos, né? Por isso são mais comuns em mulheres. As mulheres todas são médiums de efeitos físicos, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gestação é um processo de materialização e, ao mesmo tempo, é uma incorporação, né? Então, ela vai doar ectoplasma para o espírito fazer a conexão, né, dele com o zigoto para desenvolver o novo ser, e ela vai fornecer esse ectoplasma. Então, ela é médium. Ela está fazendo a mediunidade de aproximação e incorporação de um novo espírito. Então, todas as mulheres produzem mais ectoplasma que os homens e, portanto, são mais passíveis das doenças causadas pela produção alterada ou equivocada do ectoplasma. Existem alguns indícios fortes de que a fibromialgia, por exemplo, seja uma disfunção da produção de ectoplasma. Por isso que é muito mais comum nas mulheres, né? Então a gente vai entendendo algumas coisas com o desenvolvimento do conhecimento, tá? Dores sem diagnóstico, mau humor, choro inexplicável. Vocês têm que concordar comigo que esses 5 sintomas são bastante inespecíficos, né? E hoje, com a vida que a gente leva, comuns também. Então ainda não são suficientes para a gente fazer diagnóstico. A doutora Marlene Nobre chama a atenção de alguns outros sintomas, como distúrbios de apetite, né? Comer demais ou parar de comer, distúrbios do sono, sonolência ou insônia, o sonambulismo. O sonambulismo é uma característica comicial, ou seja, ela é considerada pelos neurologistas como algo ligado à epilepsia ou um fator epileptoide, né? Existe uma semelhança muito grande entre o transe mediúnico e quadros epiléticos. No trabalho que eu vou citar do Dr. Marco Aurélio, que ele fez agora em 2016, e eu tive a oportunidade de auxiliar ele,
Nós fazíamos eletroencefalograma de todos os médiuns durante o transe mediúnico. E a neurologista que lia o eletroencefalograma não sabia do que se tratava. Ela simplesmente recebia os eletroencefalogramas e tinha que dar um diagnóstico. E ela ligava, falava assim: Dr. Marco, me explica o quadro clínico, mas eu não posso te explicar o quadro clínico. Mas isso é muito estranho, porque parece epilepsia, mas não é. Mas o que é? Não sei te dizer, é algo diferente. Então você percebe que o fator comicial, os quadros epileptoides, eles estão muito próximos dos quadros, do funcionamento mediúnico também. Tá? Então o sonambulismo, que é um fator comicial, é muito comum também estar associado a quadros mediúnicos. Terror noturno, né? Que geralmente a gente associa isso também com quadro mediúnico. Crianças com terror noturno muito frequentemente melhoram com tratamento de desobsessão no centro espírita. E bruxismo, né? Bruxismo é ficar rangendo o dente à noite, tá certo? São sintomas comiciais. Distúrbios na esfera sexual, né? Tanto a perda como o excesso da libido. E alterações da imunidade. Né? Ontem a gente teve aqui algumas informações importantes sobre esse assunto, diminuindo, né? A doutora Alice falou para a gente, com a diminuição da imunidade. A gente percebeu isso muito claramente com o início da AIDS, né? Pacientes jovens com AIDS e queda muito importante da imunidade desenvolvendo câncer, por exemplo. Então a gente percebeu que o câncer também era um fator ligado à questão da imunidade. Mas mesmo somando esses sintomas que a doutora Marlene descreve com os sintomas que o Chico deixou, ainda é inespecífico, né? Nós ainda não temos elementos suficientes. Então esse é o trabalho que eu estava citando. O Dr. Marco Aurélio Vinhosa Bastos, ele é endocrinologista, é o vice-presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul. E ele fez a tese de mestrado dele. Esses trabalhos já estão publicados, porque eles foram divididos, né? A parte do eletroencefalograma, a parte das medidas neuroendócrinas. Ele mediu a melatonina, as catecolaminas, atividade elétrica cerebral, atividade autonômica cardíaca, ou seja, atividade simpática e parasimpática, durante o quadro, o transe mediúnico, tá? E foi feito com o médium e um controle do lado, com as mesmas condições de luz, temperatura e assim por diante. E foi extremamente interessante. A gente ficava com o computadorzinho, o médium todo cheio de eletrodo, né? Teve que fazer um treinamento com o médium antes, e a gente ficava ali atrás esperando e observando o eletroencéfalo. E a gente gravava só quando ia começar o transe mediúnico. E era muito interessante porque você via que você antecipava que o médium ia começar a dar a comunicação, porque o eletroencéfalo começava a alterar e a gente já sabia que ele ia começar a dar a mensagem, né? Foi extremamente interessante, muito legal. E algumas coisas ficaram bem claras. O Marco a gente mediu temperatura, glicemia, a adrenalina, noradrenalina, cortisol, melatonina, o Holter, que fazia a medição do eletrocardiograma, o eletroencefalograma e assim por diante. Ele arrumou um vampiro. Tinha um técnico de laboratório que botava uma lanterninha na boca e conseguia colher o sangue do médium no escuro. Né? Eu nunca vi o negócio daquilo. Aquilo era mediunidade. Né? Aquele cara pegando sangue é um negócio impressionante. E o trabalho já publicado em alguns periódicos. Eu trouxe aqui, depois, se alguém quiser, eu posso passá-los, está meio ruim, mas esse é o site em que você tem a tese integral, né? Você pode acessar esse site, baixar a tese, ler a tese como um todo, e embaixo, onde está a parte neuroendocrinológica. A parte neurológica foi publicada numa revista, só do eletroencéfalo, e o resto está nos arquivos de clínica psiquiátrica, de 2016. Então, o doutorado dele, ele já está fazendo fazendo ressonância nuclear magnética de 3 Tesla
no encéfalo dos médiums. Então, vai medir, vai estudar a pineal, volume de pineal e assim por diante. Então, ainda tem mais coisa muito legal vindo aí. Alguns dos resultados dele trouxeram respostas importantes para a gente. Por exemplo, às vezes me perguntavam, eu tenho pressão alta, posso ir na reunião mediúnica? Então, eu não sabia dizer. E eu tinha para mim que você receber um espírito sofredor e você receber um espírito orientador trazia repercussões fisiológicas diferentes. Não é verdade, não é? Existe um fator protetor. E mesmo você recebendo um espírito sofredor, o médium chorando, parece estressado, ou recebendo um espírito de paz, orientador, trazendo uma mensagem de amor, a repercussão fisiológica parece ser a mesma. O que muda é o tipo de mediunidade, né? Se é vidência, se é audiência, se é psicofonia, isso daí muda fisiologicamente o paciente. Outra dúvida que eu tinha, eu sou diabético, a glicemia sobe, a glicemia desce? A gente também não sabia. Existe uma tendência de subir a glicemia. Apesar de ter um trabalho cubano que fala de um médium, ele só estudou um médium, mas esse médium, durante o transe mediúnico, ele chegou a 20 de glicemia. 20 de glicemia é para desmaiar. E o médium ficou durante todo o período daquele jeito. Mas nossos relatos são de aumento da glicemia. No trabalho do Marco, não deu diferença estatística entre o controle e o médium, mas deu uma tendência a aumento da glicemia. Como a mediunidade é um fenômeno eminentemente simpático, adrenérgico, então o que nós sabemos é que com a liberação da adrenalina, a adrenalina ela bloqueia a utilização periférica da glicose para privilegiar o cérebro. Então, o bloqueio, as células do nosso corpo não usam glicose, a glicose tende a subir no sangue para ficar disponível para o cérebro. Então, o que eu imagino que ocorreu neste médium cubano é que houve um consumo importante da glicose, mas ele não desmaiou, nem teve uma síncope. Por quê? Porque estava sendo servido, o cérebro dele estava recebendo glicose. A glicemia baixou porque ele consumiu, né? E no caso dos médiums da nossa vivência, né, dos médiums normais, ocorre um discreto aumento da glicemia por causa do bloqueio adrenérgico. Tá certo? Então, essa glicose está lá para ser usada pelo cérebro. Certo? Muito bem. Então, os sintomas dependem do tipo de mediunidade, como a gente já falou. É predominantemente adrenérgico, então você vai observar taquicardia, aumento de tônus muscular. Isso também o Marco mediu indiretamente, através de dosagens de enzimas, que aumentam com contração muscular. Eu não sei se deve ter muitos médiums aqui, eu sou um médium bem meia boca, sabe? Minha mediunidade é meia capenga. Mas eu ofereço muita resistência durante o transe mediúnico e eu saio, depois da reunião mediúnica, com dor muscular. Então eu já sabia que ia dar aumentado, e deu mesmo. Ou seja, há uma contração muscular que é típica, característica da ação adrenérgica, né? A adrenalina ela te prepara para fuga ou luta. Então você fica, o seu organismo fica em estado de alerta, né? E os efeitos são correspondentes, né? Um aumento discreto da glicemia, um aumento do cortisol, porque é a mesma coisa, o cortisol protege do estado estressante da adrenalina. E cefaleia, a gente pôs interrogado aqui, a cefaleia, ela vinha, pelo menos para mim, inicialmente, por causa do meu despreparo. Mas depois que eu fui aprendendo a lidar com o fenômeno, eu parei de ter dor de cabeça. Tá certo? Bom, então, como é que nós ficamos no diagnóstico? Não ficamos ainda, tem muita coisa que a gente precisa aprender. O que é muito importante a gente perceber é que, pelo menos até o momento, a mediunidade é um diagnóstico de exceção. Ou seja, eu não posso falar que é mediúnico enquanto eu não tiver todos os dados que afastem qualquer tipo de patologia. Certo? Eu tive um episódio de um colega muito querido que durante a preparação para uma reunião mediúnica ele teve um quadro de epilepsia.
Todo mundo deu passe na hora, ele melhorou, e eu peguei ele para levar para o hospital. Não, já recebeu passe? Não, imagina, teve uma epilepsia. E nós, depois, na ressonância, ele tinha um tumor no cérebro. Né? Então, assim, é mediunidade? Pode ser. Né? Nós só vamos ficar com o diagnóstico de mediunidade quando nós afastarmos todas as outras hipóteses de doenças. Tá? Então, afastando tudo, eu vou ter o quadro de... vou dar o diagnóstico de mediunidade. Portanto, é um diagnóstico de exceção, certo? Diagnóstico de exceção, acho que vocês entenderam, é isso, né? É quando eu afasto todas as outras possibilidades, tá bom? Muito bem. Agora eu quero dar rapidamente as bases neurofisiológicas, ou seja, o que a gente imagina que está acontecendo no cérebro. Então, vocês sabem que o nosso sistema nervoso ele existe para nos comunicar com o meio. Então, a gente tem 3 funções principais. A sensitiva, que é a coleta de informações, né? A gente percebeu o que está acontecendo no meio. A integrativa, que é a nossa capacidade de interpretar o que está acontecendo com o meio, né? E decidir, né? Interpretar e decidir, porque a emissão da resposta é uma decisão. E a motora, que é a resposta, a execução da resposta. Que, apesar do nome motora, nem sempre está ligada a um movimento muscular. Né? Eu posso ter uma descarga glandular, e isso é uma resposta motora. Tá certo? Muito bem. Se a gente está falando de mediunidade, a mediunidade é uma percepção em alguma escala do plano espiritual, como definiu o Livro dos Espíritos, então é uma função sensorial. Tá? Ela pode chegar a uma resposta motora, por exemplo, numa psicografia mecânica. Mas, de qualquer maneira, ela é fundamentalmente sensorial. Então, a função sensorial, no encarnado desperto, por quê? Porque se você está encarnado e está dormindo, já não usa. Se você não está encarnado, não tem o que usar. Né? Então, se você está encarnado e acordado, aí você só se comunica com o meio através dos seus sentidos. E quais são os sentidos? A gente aprendeu na escola, né? Visão, audição, gustação, olfação e tato. Só que o tato é uma das percepções somestésicas. Né? Então, o nome certo é somestesia e propriocepção. Então, a somestesia é a percepção no corpo do que está acontecendo ao redor. Frio, calor, tato, dor e etc. E propriocepção. Propriocepção é o que você sentiu hoje depois do café da manhã. Seu estômago cheio, né? Você perceber se você acorda de manhã antes de abrir o olho, você sabe se a sua perna está dobrada, se está esticada e assim por diante. Então é a propriocepção. Então a gente tem muito mais sentidos do que esses aparentes 5 sentidos. Fora que a glândula pineal já foi identificada como uma percepção de campos eletromagnéticos. Então nós temos o 6º sentido, né? O 7º, 8º, são vários. Temos vários sentidos. Muito bem. Tudo que eu percebo enquanto eu estou encarnado e acordado só chega à minha consciência através desses receptores, que são, na verdade, neurônios modificados para perceber determinado tipo de estímulo. Como acontece com a minha retina, por exemplo. A minha retina tem células que se diferenciaram e percebem a luz. Elas têm substâncias que são fotossensíveis. Então, quando bate a luz, essa substância se altera quimicamente. Essa alteração química gera uma cascata de outras reações químicas que acaba alterando eletricamente a célula. Quando essa célula é alterada eletricamente, ela manda essa alteração elétrica através de um fio condutor, que é o axônio do neurônio. E ele vai até o seu sistema nervoso central para ser identificado lá, interpretado e emitir ou não uma resposta. Deu para entender mais ou menos como é que é? E a mesma coisa acontece com os outros sentidos, com o tato, com a audição, o cheiro e assim por diante. Né? Então, de qualquer maneira, eu preciso sempre de um receptor. E esse receptor, ele percebe os estímulos através de uma função analógica, que dá para a gente uma percepção ampliada. Né? Essa percepção analógica, ela se dá por uma função logarítmica. Ou seja, eu percebo não valores absolutos, mas eu percebo valores relativos. Eu percebo proporção. Então, o exemplo mais fácil de vocês entenderem isso é com o açúcar no café.
não é? Quando você vai tomar café, alguém fala assim, tá bom de açúcar? Você experimenta, você vai dizer, tá bom ou não tá bom. Qual é o referencial que você usou? A sua memória. Geralmente a sua memória do açúcar no café está ligada à sua infância. Quando a sua mãe preparava o seu café com leite e punha açúcar. Se a sua mãe gostava de colocar 2 colheres, para você, bom de açúcar é 2 colheres. Né? Principalmente que a sua memória sensorial, quando ela está relacionada à sua memória afetiva, ela é muito mais marcada. Tudo que é ligado à afetividade é mais forte em nós. E marca a gente de uma maneira indelével. Ou seja, ideias iniciais, o aprendizado inicial, ele é muito forte. É muito mais difícil você mudar a sua opinião depois que você já estabeleceu essa opinião através do tempo, principalmente se essa opinião foi marcada emocionalmente. A neuroplasticidade ensina a gente que é mais fácil enganar alguém do que convencê-lo de que ele foi enganado. É mais fácil você trazer uma informação para a pessoa do que fazer com que ela mude a ideia dessa informação. Né? Então, nós somos seres ainda muito emocionais. A emoção é fundamental, mas ela tem que ser equilibrada e temperada com a razão. Quando nós não temos esse equilíbrio, então nós vamos para Arthur Schopenhauer, que dizia que o mundo é visto como vontade e representação. Ou seja, eu uso a razão para justificar a minha emoção. Né? E eu trago a minha verdade, e que eu tenho certeza que é verdade, porque eu sinto essa verdade emocionalmente. Então, a verdade, ela diz que não existe dono da verdade. Todos nós somos donos da nossa própria verdade. Existe outra verdade? Existe. A verdade absoluta, que é a realidade. Podemos vê-la? Alguns de nós podem, outros não. Não é? Com certeza, no futuro, todos nós vamos ver a verdade. Então, o que nos engana não são as nossas convicções, são as nossas visões de mundo. Porque cada um de nós vê o que quer e não o que é. Cada um de nós vê o que faz você se sentir melhor e não o que é o melhor. Entende? Então, a neurofisiologia explica isso muito claramente para a gente. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma representação de um estímulo. Vocês estão me vendo aqui, não estão? Não estão. Por que vocês não estão me vendo? Porque eu não emito luz. E você só é capaz de perceber luz. Então, quando você brinca com o seu filho assim, que você bota a fralda na frente da cara dele, cadê o papai? Aí tira a fralda, está aqui, e ele cai na gargalhada. Por quê? Porque ele acha estranho. Oh, o pai sumiu, o pai apareceu. O pai sumiu, o pai apareceu. Né? Por quê? Porque ele deixa de me ver, e depois ele começa a me ver de novo. É uma ilusão dos sentidos. Né? Ilusão dos sentidos. Então, você tomou o café, que nem eu estava explicando. Botou as 2 colheres que a sua mãe colocava para você. Você achou o café gostoso. Aí eu te dou um doce para você comer. Uma colher de doce de leite. E peço para você tomar o café de novo. O que vai acontecer com o café? Tirou o doce de leite tirou o açúcar do café? Não, é a mesma quantidade. Mas a quantidade de açúcar que tem no café é menor que a do doce de leite. E você percebe a diferença. Por isso que não adianta você perguntar para alguém que está dentro da piscina se a água está boa. Se tivesse ruim, ele não estava na piscina. Mas você vai estar com o corpo quente, e na hora que você cair na piscina, vai estar frio. E aí cai na piscina, é aquele diálogo sempre igual. Você me enganou, está frio. Não é? Não está frio. Você quer ver o seu cérebro ficar confuso? Pega uma bacia com água gelada, uma bacia com água quente. Bota a mão na bacia do lado direito com a água gelada, do lado esquerdo com a água quente. Espera 1 minuto. E aí pega as 2 mãos ao mesmo tempo e põe na bacia do meio com a água à temperatura ambiente. E me responde, a água da temperatura ambiente está quente ou está fria? O que você vai fazer? Para a mão direita está quente, para a mão esquerda está fria. Então a gente não consegue ver o que é. A gente percebe proporções. A gente percebe mais e menos. Essa é a nossa capacidade de percepção analógica dos sinais. Então, esses sinais analógicos, uma vez percebidos, eles viram sinais eletroquímicos
que vão ser transitados pelos nossos nervos de maneira binária ou digital. Porque o seu neurônio ele só tem 2 estados possíveis. Ele está polarizado ou ele está despolarizado. Ou a carga dentro dele está positiva ou está negativa. Então é 1 ou 0. É sim ou não. Não é? Isso é ruim? É ótimo. Por que você quer uma TV digital e você não quer uma TV analógica? Porque o sistema digital transita dados com maior velocidade e essa alta velocidade faz com que cheguem mais informações em menos tempo. Então você vai ter mais pixels na sua tela e a sua imagem vai ser melhor. Então, se eu percebesse digitalmente, eu ia ter uma percepção limitada. Então eu percebo analogicamente. Eu vou perceber uma amplitude maior de estímulos. Mas na hora de transmitir esse estímulo, vai digitalmente até o cérebro. Quando chegar no cérebro, aí é que o bicho pega, né? Porque eu vou chegar com um monte de sinaizinhos sim e não, que significam o quê? Nada. Os sinais não significam nada. O que você ouviu virou sinais. O que você viu virou os mesmos sinais. O que você cheirou virou os mesmos sinais. O gosto que você sentiu virou os mesmos sinais. Por isso que eu estou dizendo que vocês não estão me vendo, vocês estão interpretando os sinais que são emitidos com a luz que chegou na sua retina. Está longe de ser o décio. Então você pode olhar e falar, é o décio. Por que todo mundo fala que é o décio? Por que todo mundo interpreta? Porque você aprendeu assim. Não é? Por que a gente fala que, não está dando para ver, a cor daquela toalha, que cor que é? Vermelha. Por quê? Porque você aprendeu que essa frequência de onda é vermelho. Você aprendeu na escola isso. Lembra que a sua professora colocava vermelho, amarelo, azul. E você aprendeu as cores? Então, se você tivesse nascido na Inglaterra, nos Estados Unidos, não ia ser vermelho, ia ser red. Não é? É um outro código para o mesmo sinal. Só que o vermelho que eu estou vendo, com certeza não é o vermelho que você está vendo. Cada um vê o que quer. Depois a gente fala que isso é que é realidade. Não é engraçado? A gente fala que a parte espiritual é invenção. E isso é real. Isso é criação. Cada um de nós cria o que quer. E essa criação está ligada à nossa cultura, às nossas emoções e às nossas experiências do passado. Não é? Portanto, cada um está criando o mundo material da maneira que quer. Né? Depois que a gente desencarnar, não dá para fazer isso mais. Não sei se vocês sabem, lá não dá para mentir. Né? Todo mundo vê o seu perispírito, então pode desistir. Já vai aprendendo a não mentir agora, porque chegar lá você vai passar vergonha. Então, esses são alguns receptores que fazem essa conversão do analógico em digital. E esses estímulos vão todos na forma binária, como potenciais de ação. Bom, então como é que você se vira? Porque se tudo virou potencial de ação, se tudo virou sinal binário, digital, como é que você vai saber o que é cheiro, o que não é, o que é luz? Bom, você vai fazer isso no seu tálamo, que é uma região do seu diencéfalo, que está bem no meio do seu cérebro, do seu encéfalo. Tá? Ali, a representação colorida mostra os núcleos talâmicos. Vamos imaginar que cada corzinha dessa é um núcleo, e na verdade é mesmo, como se isso fosse uma tomada. Então, o que vem da sua retina, vem pelo seu nervo óptico, eu vou ligar numa tomada no tálamo, que é a tomada para a visão. Tem outra que é o nervo acústico, tem outra que é para o tato, outra para a dor, para o calor e assim por diante. Então, o tálamo faz uma discriminação inicial. Como ele discrimina? Pela distribuição espacial. Então, por exemplo, tem uma porta aqui, eu não sei onde vai dar. Mas se alguém entrar por essa porta, eu sei que ele está vindo de um lugar que não é o corredor. Se ele entrar por aquela porta, eu sei que é o corredor. Se ele entrar pela janela, eu sei que ele está vindo do lado de fora do prédio. E assim por diante. Então, o tálamo, por onde chega o trato neural, ele sabe para onde encaminhar. Se está vindo da retina, ele vai mandar para uma área do seu encéfalo que vai interpretar aquilo como visão. Se está vindo do seu nervo acústico, ele vai mandar para uma área do seu cérebro que vai interpretar aquilo como som.
Você imagina se eu pudesse trocar as tomadinhas do nervo acústico com óptico, você ia ver pelo ouvido e ia ouvir pelo olho. Não é? É claro que eu imagino que isso não ia acontecer de uma maneira muito legal. Se tivesse luz no seu olho, você ia, em vez de ver um clarão de luz, você ia ouvir um barulho. E se fizesse um barulho, você ia ver um clarão de luz. Né? Muito provavelmente você não conseguiria discriminar formas como você consegue discriminar. Por quê? Porque o seu cérebro, ele se desenvolveu, os córtex se desenvolveram para fazer essa interpretação fina, né? Ou seja, o tálamo, ele vai pegar esses estímulos sensoriais e ele vai jogar isso no seu telencéfalo, que é o seu córtex, em áreas específicas que vão discriminar, localizar e interpretar aquelas imagens. Então, a frequência de potenciais de ação que chega no seu córtex vai ser transformada em informação dependendo do córtex em que ela for encaminhada. Tudo que chegar no córtex occipital vai virar imagem. Tudo que chegar no temporal vai virar som. Tudo que chegar no seu córtex pré-frontal vai virar tato, dor, frio, calor e assim por diante. Tá? É assim que o nosso cérebro funciona. Esse aqui é o homúnculo de Penfield. Vocês já ouviram falar do homúnculo de Penfield? O Penfield é um dos principais neurofisiologistas e ele fez o mapeamento no córtex das representações físicas. Então, esse carinha que está do lado, com aquela mãozona e aquela linguona, é o homúnculo de Penfield. Esse está representado no córtex. Então, por que a mão e a língua são grandes? Porque tem mais receptores. E a sensação tátil é mais fina. É por isso que quando a gente quer namorar, a gente beija com a boca e não fica esfregando as costas um no outro. Porque nas costas tem pouco receptor, não tem graça. Não é? Então a gente beija com o lábio, veja que ele tem um bocão e põe a língua dentro, porque a língua também tem muito receptor. E faz carinho com a mão. Né? Então todo mundo sabe um pouco de neurofisiologia. As áreas não são ligadas ao tamanho do órgão, mas ao número de receptores por milímetro. Então, se eu puser 2 pontinhos muito próximos aqui nas costas, eu vou dizer que é um só. Mas se eu ponho 2 pontinhos bem próximos no lábio, eu consigo discriminar que são 2, porque eu tenho mais receptores. Né? Então, são áreas específicas dessa percepção. E elas ficam ali. Né? O meu corpo... A minha consciência interpreta o meu corpo por aqueles sinais que estão ali sendo representados. Eu tenho um homúnculo de Penfield tanto no meu córtex motor quanto no sensorial. Então tem isso também para atividade motora. Tá? Bom, quando chegar esses sinais lá no córtex, da visão, da audição, da gustação, da olfação e das sensações somestésicas, eu vou ter 2 áreas principais. Então eu recebi o sinal, ele veio para o tálamo, o tálamo mandou para a área primária cortical. Essa área discrimina, né? Faz a discriminação refinada. Então você vai montar a imagem, por exemplo. Você vai montar claro, escuro, cor aqui, cor ali, até montar a imagem. Essa imagem vai para o córtex associativo. O córtex associativo é onde está a memória sensorial. Então, por exemplo, se eu falar maçã, e pedir para vocês lembrarem do sabor da maçã, vocês vão lembrar. E se eu fizer uma ressonância nuclear magnética funcional e pedir para vocês morderem, mastigarem e engolirem a maçã, o seu cérebro vai trabalhar igualzinho se você tivesse realmente mordendo, mastigando e engolindo a maçã. Portanto, entre a realidade e a imaginação não existe diferença no seu cérebro. Tá? Quando você vai no cinema assistir o Brad Pitt e a Angelina Jolie, você, mulher, está indo para dar um beijinho no Brad Pitt e o seu marido para dar um beijinho na Angelina Jolie. E para o cérebro de vocês é como se estivessem mesmo beijando, né? Não faz diferença. É por isso que a gente gosta de cinema, tá certo? E é por isso que não tem protagonista feio, porque ninguém quer beijar o feio, todo mundo quer beijar o bonitinho, não é? Então, para o seu cérebro tanto faz. Quando diz assim que a fome é psicológica, tudo é psicológico. Né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo de ilusão. A matéria é ilusão. E o nosso cérebro nos engana, dizendo que aquilo é real.
mas não passa de ilusão. Então, a minha memória, ela tem essa memória gustativa, olfativa, visual, que está ligada, lembra? Às questões emocionais do meu passado, da minha infância, assim por diante. Então, eu pego o estímulo, faço a associação com a memória, e aí eu vou construir, né, o diagnóstico. Esse diagnóstico vai ser dado numa outra área do cérebro chamada área gnóstica ou área de Wernicke. Nessa área eu vou juntar todas as minhas experiências e as minhas memórias sensoriais para dar o diagnóstico. Não é? Então, se eu vendar você e der uma maçã na sua mão, você vai palpar a maçã e pela palpação você me diz que é uma maçã. E aí você manda isso para a área de Wernicke, a área de Wernicke coloca a cor, o gosto, a textura e assim por diante. Tá? Então, o seu cérebro faz o serviço. Tá bom? Todo mundo entendeu? São 6 meses de neurofisiologia da Faculdade de Medicina em 6 minutos. Não é? Muito bem. Qual é a hipótese da neurofisiologia da mediunidade? Bom, a mediunidade seria o sexto sentido. Quem é o receptor? A pineal. A pineal, ela vai perceber o que está acontecendo. A gente já sabe que a glândula pineal é capaz de perceber campos eletromagnéticos. Mas ela consegue perceber campos supraluminais, ou seja, ela consegue perceber energias que viajam acima da velocidade da luz. A pineal, uma vez excitada, como todos os outros receptores, tem que mandar a informação para o tálamo, para fazer a discriminação inicial. O tálamo vai receber esse trato, não é? Vai receber essas informações. E aí ele tem que mandar para um córtex. Qual é o córtex da mediunidade? Tem? Não tem. E aí para onde é que ela manda? Depende do seu cérebro. Se ela mandar para o seu córtex occipital, você vai ser um clarividente. Se ela mandar para o seu córtex temporal, você vai ser um clareaudiente. Só que você vai estar vendo não com a retina, você está vendo com a pineal. Você não vai estar ouvindo com o ouvido, você vai estar ouvindo com a pineal. Dá para entender isso? Quem é médium sabe bem o que eu estou falando. Então tem médium que vê com o olho aberto. Tem médium que não vê com o olho aberto. Tem médium que vê, mas não vê a imagem. Então tudo depende da maneira como o sinal chega, em que área cortical chega, e a maneira como você vai interpretar aquilo. Porque você vai perceber, como aquela neurologista do trabalho do Marco, que parece, mas não é. Assim, parece que eu estou vendo, mas não é. Tem alguma coisa estranha. Eu estou sentindo um cheiro, mas parece que não é um cheiro. Eu estou ouvindo alguma coisa, mas parece que é dentro da minha cabeça. Não é? Por quê? Porque você está projetando aquele sinal. Então, se você tem um médium tipo Chico Xavier, ele devia ter conexão talâmica com todos os córtex. Então, aquela pineal dele devia ser multimídia, né? Ela fazia tudo. Mas para a gente não. Normalmente, nós que dizemos que não somos médiums, que nós não temos a mediunidade dinâmica, temos a mediunidade estática, né? Esse médium geralmente manda, o tálamo dele manda as informações da pineal para o córtex direito. E o córtex direito interpreta aquilo de uma maneira subjetiva. Então você entende aquilo como se fosse uma intuição, como se fosse, né? A gente que não é muito humilde, né? Aí você está assim, escrevendo, pensando em alguma coisa, você tem uma ideia tão sensacional, você fala, nossa, eu sou um gênio. Não é mesmo, né? Não foi você que teve aquela ideia. Né? Os caras mandaram para você por e-mail a ideia, ela baixou no seu córtex direito, e você acha que é tua, né? É apropriação indébita. Então, na verdade, é isso que acontece. Então, a nossa hipótese para o trabalho mediúnico é isso. Quem está produzindo trabalhos muito importantes com relação a esse tipo de encaminhamento dos sinais neurais e a mediunidade é o Júlio Prieto Pérez e o Alexander Moreira. Eles já fizeram um trabalho com médium psicográfico e fizeram um trabalho com médiums de pintura mediúnica. Esse trabalho de pintura mediúnica foi feito em Arren. Já existem alguns trabalhos começando a sair, vai dar vários trabalhos, né? Então é muito importante, porque isso vai começar a sedimentar essa informação que a gente tem
da percepção do funcionamento neurofisiológico da mediunidade, tá? Portanto, mediunidade é uma capacidade orgânica ligada à disposição dos tratos neurais. Não é ligado a médium espírita ou não espírita, não é, algumas pessoas têm, outras não têm, e como toda atividade neural e com a neuroplasticidade, você pode melhorar ou não a sua capacidade mediúnica. Se você treinar, melhora. Mas você não vai ser um Chico Xavier, né? Então eu posso treinar, jogar futebol, não vou ser o Pelé, não vou ser o Cristiano Ronaldo, certo? Mas eu posso melhorar a minha atividade, né? A minha habilidade, a partir da base que eu tenho genética, tá certo? Então eu quero terminar trazendo essa poesia do Alberto Caeiro, né? O alter ego do Fernando Pessoa. Eu passo essa poesia para os meus alunos na Faculdade de Medicina depois que eu falo de neurofisiologia da sensação. Eu deixo essa pulga atrás da orelha deles, né? Que eles estão vendo, o que eles estão sentindo. Eles saem tudo assim da aula sem saber. Professor, mas o que vai cair na prova? A pergunta é sempre essa, né? Eu falo assim, pensa aí. E eu trago porque eu acho que essa poesia é neurofisiologia pura. Então ele fala assim: sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos emoções. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la, é cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Genial, né? Muito obrigado.